E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a saída do lateral direito Zeca do Vitória e o que isso representa aí para a sequência da temporada rubro-negra. Mas antes, deixa o like aqui, se inscreve também no canal e já compartilha aí com seu amigo rubro-negro, também com seu amigo tricolor. Afinal, aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. Pois é, o camisa 2 não é mais jogador do Vitória. Zeca pediu para sair do clube, teve a rescisão amigável já assinada, inclusive, já deu um último pronunciamento como jogador do Leão. Falou, inclusive, mais uma vez com uma postura de capitão, né, pedindo para a torcida ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, porque esse mau momento vai passar, pelo menos na opinião aí do lateral. Já queria começar dizendo que, na minha opinião, a diretoria poderia ter tido outra postura ao longo de toda essa circunstância, ao longo de toda essa situação, porque independentemente de quem tenha dado o primeiro passo, se foi mesmo o Zeca que pediu para sair, né, como todos os setoristas estão dando a informação, independentemente disso, acho que a diretoria poderia ter tido outra postura, de virar para o Zeca e tentar confortá-lo, tentar convencê-lo a ficar. A gente sabe que o momento não é positivo dentro de campo, a gente sabe que o Zeca tem pecado nas últimas partidas, a torcida tem pegado no pé bastante também por isso, tem cobrado bastante o camisa 2 por isso, mas Zeca já mostrou que pode ser importante, não só dentro de campo, como também no extracampo, né? Não era o capitão do time à toa, né? Um jogador que tem uma liderança muito forte, que tinha um reconhecimento dos seus companheiros de clube, né? Como uma pessoa importante, uma pessoa a ser ouvida e respeitada ali dentro. Então acho que o Zeca ainda poderia contribuir com o Vitória e a diretoria poderia ter entendido isso também, né? Falar para o camisa 2, calma, a gente confia em você, a gente está te respaldando aqui, o momento não é bom dentro de campo, a gente sabe disso, mas você vai para o banco um pouco, a gente te preserva, dá tempo da poeira baixar, em algum momento a oportunidade vai aparecer de novo para você, aí quem sabe você pode voltar a mostrar o futebol que a gente sabe que você tem, já foi muito importante na Série B, já passou por maus momentos com o time no ano passado, na segunda divisão, no começo do ano também, e deu a volta por cima, né? Deu até assistência do gol do Yuri Castilho, né? Na virada do Vitória sobre o Bahia ali no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Então o Zeca já foi importante num passado recente, né? Estamos falando aí de abril, a final do Campeonato Baiano, então acho que poderia ter tido um outro tratamento com o camisa 2. E trago isso principalmente para dizer que o Vitória precisa tratar melhor seus ídolos, e sim, eu já coloco o Zeca pelo menos nessa discussão. É claro que o papo de ídolo ou não cabe ao torcedor, não sou torcedor do Vitória nem do Bahia, mas esse papo cabe ao torcedor. Mas na minha opinião, olhando de fora, já dá pelo menos para discutir o papel do Zeca na história do clube, porque é o capitão do título da Série B, o título mais importante da história do Vitória, e também consegue uma conquista importante com o Campeonato Baiano, que por mais que seja só um estadual, o desse ano tinha um peso diferente, né, por toda a história da diferença do abismo que teoricamente existe entre Bahia e Vitória, né, que a torcida do Bahia trouxe muito a questão do Corra do Bahia no começo do ano, de como havia uma expectativa de que o Tricolor tivesse um Campeonato Baiano tranquilo pela frente, e o Vitória conseguiu se superar, conseguiu ser campeão, quebrando aí um jejum de longos anos sem conquistar essa taça. Então o Zeca tem uma participação muito importante na história do Vitória, né, nessa reconstrução que o Vitória viveu nos últimos anos, e na minha opinião entra pelo menos nesse debate, se é ídolo ou não é, o que já é grande coisa. E assim como outros ídolos do clube, ele não teve o tratamento que merecia nesse último momento. Aqui a gente pode falar de Neto Baiano, que na última saída dele, ainda sobre a direção de Paulo Carneiro na Série B, teve uma rescisão de contrato ali de repente, sem muito cartaz, sem muito agradecimento, como se fosse um jogador qualquer, que realmente não estava performando, na minha opinião, mesmo na época, não deveria ter sido contratado mais uma vez, né, porque já não vinha mostrando um grande futebol, e acabou sendo uma passagem só para dar algum arranhãozinho na história do Neto Baiano, mas é claro que, como já fez muito pelo Vitória, esse arranhão é muito pequeno perto de tudo que ele construiu. Mas o próprio Trellis também dá para dizer que saiu de uma forma não muito bacana. Trellis eu não sei se entra nessa conotação de ídolo, na minha opinião não, mas é um jogador muito querido pela torcida que poderia ter tido um outro tratamento também, né? A gente viu toda a repercussão que deu no ano passado, essa saída dele no início da Série B também, uma questão muito confusa, uma questão pouco explicada muitas vezes também, que gerou ali uma chateação do jogador para com o clube, então desnecessário, o ponto é esse, desnecessário. O Vitória precisa tratar melhor seus ídolos, porque o futebol é isso, né? O futebol são as pessoas que passam pelos clubes, são as histórias que eles carregam também, e você ter um bom contato com o seu ídolo, você tratar bem o seu ídolo, é você tratar bem a sua história, é você tratar bem a sua instituição. E o Vitória é uma instituição centenária,
que merece esse tratamento, merece esse melhor zelo com o seu passado. Agora falando de presente, né, porque muito se fala nos bastidores do Vitória, não só nos bastidores, até no microfone, em entrevistas coletivas, Fábio Mota, Ítalo Rodrigues, que o Vitória precisa de mudanças pontuais, de contratações pequenas aí nessa próxima janela que está chegando, que o Vitória não precisa de uma reestruturação completa, o Thiago Carpini está pegando um legado positivo do Léo Condé, etc., mas eu não enxergo dessa forma. Acredito que a saída do Condé para a entrada do Carpini, associada à saída do Zeca, já representa sim uma reformulação do elenco rubro-negro. E aí eu não falo estritamente de campo e bola, de dentro das quatro linhas, mas de um fator hierárquico, porque a gente está falando de um Léo Condé treinador que naturalmente já exercia hierarquia sobre o elenco, mas que também era uma pessoa que se colocava, né, como uma voz ativa, que estava ali sempre participando, que era muito bem quisto por todos os atletas também, então ele tinha um peso para além do peso que o cargo imprime por si só, e o Zeca, como lateral capitão do time titular em grande parte de sua passagem, também tinha esse peso, um peso importante. Hoje, a estrutura hierárquica do Vitória está completamente modificada. Isso por si só já é uma reformulação. Futebol não é só o tático, futebol não é só o técnico, futebol também é o psicológico, futebol também é essa questão da conexão entre os jogadores, né, o entrosamento que os jogadores têm dentro e fora de campo, como isso pode ou não afetar dentro de campo, dentro das quatro linhas também. Então, um desses fatores, que é esse fator hierárquico aí, desse fator das relações sociais por trás dos atletas, já está plenamente modificado, na minha opinião, então já começa aí sim a soar, a ser de fato uma reformulação do elenco rubro-negro. E não vai parar por aí. Na minha opinião, isso não vai parar por aí, porque o próprio Thiago Carpini já sinalizou N vezes ao longo da última coletiva apenas, depois da derrota para o Botafogo, que precisa de contratações, o modelo de jogo está sofrendo algumas mudanças importantes, inclusive saída de bola um pouco mais trabalhada, ainda mais curta, que na minha opinião é um equívoco, já falei isso no último vídeo, você pode acompanhar aí atrás para acompanhar minha opinião sobre o jogo contra o Botafogo, mas muitas mudanças acredito que ainda virão. E as falas do Thiago Carpini têm me preocupado um pouco nesse primeiro momento, né? Já comentei um pouco que não gosto das mudanças que estão sendo implementadas nesse momento e faço questão aqui de reiterar. Não estou dizendo que o trabalho não vai dar certo. O Thiago Carpini tem apenas um jogo pelo Vitória, pouco mais de uma semana de trabalho. É muito cedo para qualquer tipo de avaliação mais dura, contundente e definitiva sobre o trabalho do novo técnico. Mas essa primeira semana me passou mais preocupações do que alívio. Então, estou com o olho atento aí para esse começo do Thiago Carpini, porque as falas dele também têm me preocupado. A própria fala dele sobre o Zeca, depois da coletiva, né, ele fala sobre proteger o lateral, sobre dar respaldo ao lateral, né, porque na ocasião ele não tinha o William Lepo, também não tinha o Raul Cáceres, e o Zeca ser titular era importante para dar esse respaldo, para mostrar confiança, para dar a ele uma oportunidade de jogar e mostrar seu futebol, por mais que não esteja num bom momento, mas na minha opinião ele fez exatamente o contrário disso naquela partida. E antes desse comentário, vamos ver o que o próprio Thiago Carpini falou sobre o camisa 2 do Vitória depois do jogo contra o Botafogo. Eu tento ser o mais justo e coerente possível nas minhas escolhas, por mais que o atleta possa não viver um bom momento internamente no clube, eu tenho que primeiro dar o direito de nós nos conhecermos. Foi o primeiro jogo, 5 dias de treinamento, e nós temos mais 2 possibilidades, né? O Raul e o Lepo, os dois estão entregues ao departamento médico. Então, se eu começo o jogo improvisando e não usando o Zeca, eu acho que amanhã a gente tem que rescindir e mandar o Zeca embora. E o meu papel é tentar recuperar o Zeca, ajudar, é autoestima, é confiança. Talvez em alguns momentos seja o momento de sair um pouquinho de cena, no momento melhor ele voltar. É um cara importante, foi referência para o Vitória o ano passado. E a gente não pode simplesmente descartar as pessoas assim. Eu preciso pelo menos dar a oportunidade dele apresentar hoje. Se aconteceu e aconteceu, né? Erros, acertos, isso cabe a nós internamente discutir, conversar e não procurar um culpado, né? Seria muito fácil eu transferir a responsabilidade para o Zeca. A responsabilidade do Vitória, é do elenco, é nossa. Precisamos melhorar. E o apoio do torcedor é muito importante para a gente voltar a ter esse fator casa muito forte. Tá aí a fala do Thiago Carpini, e por que eu acho que ele fez o contrário do que ele pregou? Porque ele tira a braçadeira de capitão do Zeca. Eu já comentei sobre isso no vídeo passado também, mas faço questão de reiterar, porque
O Zeca vinha sendo capitão do Vitória já há algum tempo, né? Um tempo importante aí desde sua chegada, desde a Série B do ano passado, e um capitão que se portava como capitão, né? Não era uma mera braçadeira. Zeca realmente se fazia valer do título de capitão do time e acho que fazia isso de forma bastante positiva. E você tirar a braçadeira de capitão de um jogador, você o desprestigia. Não sei até que ponto isso bateu de forma negativa no Zeca, né? Olhando agora a repercussão de tudo isso com a saída, acredito que pode sim ter tido um impacto nesse sentido, de deixar o lateral um pouco mais acuado, um pouco mais retraído, de se sentir menos importante, porque não era necessário, não havia necessidade de tirar a braçadeira do Zeca nesse momento, porque ele estaria em campo jogando com o Vitória, jogando com seus companheiros, com o Thiago Carpini. Então o Carpini precisava do Zeca inteiro, do Zeca confiante. Manter a braçadeira de capitão seria, para mim, o básico nesse sentido. Quando você tira, você já dá uma janela de oportunidade para ele pensar em outras coisas, para ele se sentir um pouco menor dentro daquele elenco. Poderia haver essa transição de capitania, se é que o Carpini achava isso necessário, no futuro próximo. O Zeca naturalmente vai para o banco de reservas assim que o Lepo voltar, e a partir daí você pode trabalhar com um novo capitão. Aí quando o Zeca volta para o time, aí, não, agora a gente tem um capitão consolidado que é fulano de tal. Ao que parece, será o Wagner Leonardo, né, que já teve a braçadeira contra o Botafogo. Então acho que isso poderia ter sido feito de uma forma um pouco mais saudável. E outro ponto que não teve proteção ao Zeca, né, por parte do Carpini, ainda na própria coletiva, é quando ele é perguntado sobre contratações, ele cita a importância de reforçar a defesa, de reforçar o setor ofensivo, de reforçar a lateral direita, porque precisa de mais jogadores com a característica do Lepo. Ele já coloca o Lepo como a referência da lateral direita, como titular da posição, logo depois de ter falado sobre a necessidade de oportunizar jogadores para conhecê-los melhor. Então ele não teve ainda a oportunidade de oportunizar o Lepo, de conhecer o trabalho do Lepo dentro de campo. É claro que treinamentos são importantes, é claro que tudo que ele viu já de jogos anteriores do Lepo, não só do Vitória, mas também no Novo Horizontino, dão a ele uma boa ideia de quem é o jogador, mas oportunizar dentro de campo ele não teve essa chance ainda. E acho que isso foge do discurso que ele mesmo estava pregando e foge também desse discurso de proteção do Zeca, porque nesse momento, sem ter trabalhado em campo com o William Lepo, você já cravar que ele é o titular do time, acho que fala muito mais sobre uma falta de confiança no Zeca do que sobre uma confiança de fato no William Lepo. O William Lepo chegou ontem, pessoal, no Vitória. Tem pouquíssimos jogos ainda pelo clube. Chegou bem? Chegou bem sim. Mostrou bom futebol? Mostrou. Na minha opinião, deveria ser titular no próximo jogo, que ele tiver condições? Deveria. Mas citar isso numa coletiva de uma forma tão segura, tão serena sobre o assunto, como se fosse um fato absoluto, na minha opinião, não foi a melhor colocação do técnico Thiago Carpini. Vamos aproveitar para ouvir esse trechinho aí da fala dele também, depois da derrota contra o Botafogo. Na parte defensiva é um setor que nós precisamos buscar alternativas, né? O nosso corredor do lado direito, com uma característica mais parecida também com a do Lepo, para que a gente não fique, ele não vai fazer as 30 e tantas rodadas que faltam, então a gente precisa a gente criar também algumas alternativas, se possível, dentro do setor ofensivo, dessa parte final, né? Aquele criar situações, mas a gente ter também o nosso atleta com aquela situação mais fresca de quem está chegando agora no processo. Eu não vou usar a palavra capacidade, senão parece que quem está aqui não tem capacidade, e não é isso, tem muita. Mas o capricho, da gente caprichar nessa bola final, criamos situações para isso, a gente precisa ser um pouco mais efetivo. Então, acho que pelo pouco tempo ainda, o pouco convívio com os atletas, eu acho que são situações, setores que nós vamos precisar ajustar e melhorar, e buscar situações para evoluir internamente a capacidade que nós já temos. E aí, né, ele citou 3 setores, ou melhor, 2 setores, né, mais 3 posições, a zaga, a lateral direita e também o ataque, né, para reforçar. E me chama a atenção isso, né, porque o discurso da direção, como eu disse, é de mudanças pontuais, de contratações pequenas aí para o mês de julho, né, porque o objetivo é contratar pouco, recuperando aqueles jogadores que ainda não estão tendo muito espaço, que chegaram ali na reta final do Campeonato Baiano, para que ganhem mais minutos, para que se tornem mais importantes, mas o Thiago Carpini parece que não está alinhado com a diretoria nesse sentido. Ele já deixou muito claro que precisa de nova mão de obra, né, ou
pé de obra, né, no caso do futebol, para essas posições. Ele parece ver carências claras no elenco nessa disputa de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vitória vai ter sim que se movimentar no mercado, e não só por essa análise dele de que o time tem carências, mas também porque há uma mudança importante no modelo de jogo do Léo Condé para o Thiago Carpini, que na minha opinião passa principalmente por essa construção de jogo curto, por essa saída apoiada, trabalhada, que o Vitória tinha em muito menor grau, na minha opinião, com o Condé, e hoje vai ser trabalhada de uma forma um pouco mais rígida, né, por parte do técnico Thiago Carpini, né, que gosta desse modelo de jogo e que o Vitória não está muito bem acostumado a isso e que também não tem as peças necessárias para fazer isso de uma maneira segura. Afinal, é um jogo arriscado. Você perder a bola ali perto da sua grande área, você está correndo um grande risco de tomar um gol, né, como aconteceu contra o Botafogo, inclusive. Então o Vitória vai ter que se movimentar no mercado em busca de peças que supram as carências e que atendam às necessidades dessa mudança de modelo de jogo do Thiago Carpini. E isso não é garantia de nada. Isso não é garantia de nada. O Vitória pode sim melhorar bastante, subir na tabela, ficar em 10º colocado, ainda há espaço para tudo. Se passaram 5 rodadas para o Vitória apenas, ainda temos 33 rodadas pela frente, 99 pontos ainda estão em disputa. Tudo pode acontecer. Carpini pode colocar esse time para jogar muito bom futebol. É possível, mas não há uma garantia de que isso vai acontecer. Não há nenhuma garantia de que ir no mercado com um pouco mais de agressividade, contratando as peças para o modelo de jogo que ele deseja, o Vitória terá essa melhora imediata. Então o Vitória está apostando mais uma vez, e por falar em aposta, já tem engatilhado aí o nome do Gustavo Garcia, lateral direito do Palmeiras, como uma possível chegada para substituir o Zeca, né? E na minha opinião, como já deixei claro, é mais uma aposta. Não é um jogador sem rodagem, não é um jogador de base que só vive no banco de reservas, já teve algumas oportunidades nesse ano, já deu assistência, inclusive jogou o Libertadores, mas ainda é um jogador muito jovem que precisa de mais minutos, que ainda precisa se provar. E o Vitória hoje, com o William Lepo, que é um jogador que ainda não tem rodagem de primeira divisão, com o Raul Cáceres, que nos primeiros minutos, nas primeiras oportunidades que teve no ano, ainda não convenceu, e com o Gustavo Garcia, que na minha opinião é um jogador de potencial, um jogador promissor até, mas que também precisa se provar, Vitória pode sofrer ainda nessa lateral direita. Não me parece uma posição fechada com a chegada do Gustavo Garcia. Acho que ainda falta um nome um pouco mais seguro, ou um nome um pouco mais experiente nessa posição. Mas é isso. Acho que o Vitória está apostando muito nesse momento, está demorando para entender que já vive sim um processo de reformulação, tenta tapar o sol com a peneira, a dizer que as mudanças serão pontuais, mas o próprio técnico prega um discurso contrário, já fala em 3 setores, em 3 posições carentes de contratação, busca um modelo de jogo diferente. Então o Vitória está sim fazendo grandes mudanças no time, planejando grandes mudanças, de olho na janela do mês de julho. Precisa estar atento a isso, precisa abrir esse discurso, inclusive, para que consiga fazer isso da melhor forma possível. Não dá para tapar o sol com a peneira. Se o objetivo é mudar, que se coloque isso abertamente, que se fale, vamos mudar, vamos sair do 0 a 100, vamos sair do 100 ao 0, vamos fazer uma grande mudança. Isso é preciso ser colocado, isso é preciso ser entendido para que o Vitória faça isso da melhor forma possível e da forma mais transparente também. Mas antes de fechar esse vídeo, queria falar um pouquinho também sobre uma passagem curta do Zeca, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a Série B do Campeonato Brasileiro na beira do campo, né, nas transmissões, e lá em Novo Horizonte, no jogo que carimbou o acesso, teve um momento muito engraçado que o Oswaldo tá ali no campo de ataque, ele sofre uma falta e cai sentindo dores, gritando. Foi bem na minha frente isso aconteceu. E o Oswaldo cai no campo gritando, e o Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino, começa a reclamar com a arbitragem de cera, de que tá forçando, etc. E ele bem chateado, né? Vocês conhecem o Eduardo, reclamando com a arbitragem. E o Zeca chega ali no lance, pergunta pro Oswaldo, Oswaldo, foi sério mesmo? Não sei o que. O Oswaldo confirma, o Zeca vira pro Eduardo Batista e fala, professor, calma, professor, foi de verdade mesmo, ele não tá fingindo não, tá bom? Aí o Eduardo Batista já dá uma desmontada assim, olha pra ele sem responder, passa uns 2, 3 segundos assim, sem entender nada, e o Zeca vira pra ele, por sinal, professor, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí, dá a mão pro Eduardo Batista, cumprimenta ele pelo grande trabalho feito no Novo Horizontino, quase conseguiu acesso também ao clube da cidade de apenas 38 mil habitantes, então realmente um grande trabalho. O Zeca tinha razão,
no elogio que estava fazendo, e ele desmontou o Eduardo Batista completamente ali naquela atitude dele. Isso só para ilustrar que o Zeca realmente é uma grande pessoa, passou por momentos muito difíceis na carreira, na vida, né, para além do futebol, perda de familiares, perda de pessoas importantes. Há especulação, inclusive, de que ele esteja passando por um momento de turbulência familiar em questões de saúde, mais uma vez. Se for o caso, aí eu retiro o que disse ali no começo do vídeo sobre a postura diferente da direção, porque extrapola o futebol, né? E como disse Nelson Rodrigues, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então saúde e família estão sempre em primeiro lugar. De qualquer forma, se for verdadeira essa notícia, torço para que tenha um final feliz, para que esse familiar se recupere, essa pessoa próxima, o Zeca, fique bem. E se for também uma questão de saúde mental, torço para que ele fique bem também, já passou por situações difíceis, né, anteriormente, então torço para que seja feliz e tenha um bom prosseguimento de carreira aí, porque no Vitória o Zeca marcou o seu nome para sempre na história. Então é isso, meus amigos, já convido vocês mais uma vez para se inscreverem aqui no canal, deixar o like e compartilhar com seu amigo tricolor, também com seu amigo rubro-negro. Aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. Um abraço!